Olá você, tudo bem? Olha só, eu venho matar aqui uma dúvida de um guerreiro, tá bom? Não estou lembrado o nome dele aqui. Ele me fez a seguinte pergunta: Adriano, por onde começar a estudar a legislação do Ceará? Quando eu falo em legislação do Ceará, eu estou falando do Código Disciplinar. Vou escrever aqui, Código Disciplinar, tá certo? E estou falando do Estatuto dos Militares. Então, essa aqui é a divisão, tá certo, do que a gente chama de legislação do Estado do Ceará. Acredito eu que o Código Disciplinar tem em torno dos 106 artigos, então é grande, né? Isso, 106 artigos, isso quer dizer que dentro de cada artigo tem as alíneas, os parágrafos, tá bom? Então é muita coisa, é muita coisa. O Estatuto, tá bom, tem mais ainda. O Estatuto é mais complexo ainda, ele tem mais de 200, eu não estou bem lembrado não, mas é mais de 200, tá certo? Mais de 200 artigos, cada artigo, lembrando, com seus parágrafos e assim vai. Olha só, nas apostilhas que vocês compram, tá certo? Vai vir primeiro o Código Disciplinar, depois o Código Disciplinar vem, logicamente, o Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. A ordem é essa de se estudar? É essa. Não está nada errado. A ordem de se estudar é Código Disciplinar e depois Estatutos. Por quê? Porque muitos dizem, Adriano, mas para me entender o Código Disciplinar, certas coisas eu estou obrigado a estudar o Estatuto. Tá. E para entender o Estatuto tem que estudar o Código Disciplinar. Então, uma lei compreende a outra. Então, um puxa a outra. Agora eu te falo uma coisa. Quando você estuda o Código Disciplinar, tá certo? Você fica mais preparado para vir para o Estatuto. Então, por isso que está nessa sequência. Não é à toa, tá certo, guerreiro? Então, começa pelo Código Disciplinar. Quando terminar, vai para o Estatuto. Agora, o que é, tá certo? O que é que eu recomendo para o guerreiro? Eu recomendo que só passe para o Estatuto se você entender o Código Disciplinar. Se você não entender o Código Disciplinar, não invente de ir para o Estatuto não, porque você só vai ter dor de cabeça. Você só vai ter trabalho. Então, é necessário que o guerreiro entenda o Código Disciplinar, leia e releia pelo menos quem nunca fez concurso no Ceará, quem nunca fez concurso da Polícia do Ceará, então tem menos conhecimento do que aqueles que já fizeram. Aqueles que já fizeram vai lendo e vai se lembrando, né, do que já estudou. Então quem nunca fez, eu recomendo que leia pelo menos e entenda pelo menos umas 4 vezes o Código Disciplinar. Já o Estatuto não precisa ler esse total de vezes não. Acredito que você lendo o Código Disciplinar 4 vezes, o Estatuto precisa só de 2 vezes, você já está apto, tá certo, a essa lei. Mas não é só ler, é fazer exercício, né? Como eu sempre falo, exercício e fazer seus próprios resumos, porque funciona dessa forma, com resumos seus, criados para você, para facilitar a memorização, é bem melhor, tá certo? Então tá aqui, guerreiro. Começa pelo Código Disciplinar, quando se sentir bem no Código Disciplinar, vai para o Estatuto dos Militares. É uma lei enfadonha, principalmente quando você lê aqui o Código Disciplinar, que fala mais das obrigações do militar do Estado do Ceará, você vai dar vontade de desistir de ser policial militar do Estado do Ceará. Mas é assim mesmo, é bom que você já entre sabendo do que você vai enfrentar. É justamente, galera, um dos estados que eu estava pesquisando, é um dos estados que mais os militares passam, querem ficar na corporação. É o estado do Ceará. É o estado que tem menos dispensa de militares. Por quê? Porque justamente ele já entra sabendo do que vai fazer. Então, quando você lê o Código Disciplinar e Estatuto, automaticamente você já vai psicologicamente se preparando para o que é ser militar, o que é a missão do militar. Entendeu? Então, em outros estados que não ensinam o Código Disciplinar, o Estatuto do Militar daquele estado, você entra de cara, você entra sem saber quais são seus direitos e seus deveres. Quando chega lá, é que nem o ditado popular diz, você quebra a cara e acaba saindo. Pede para sair, não aguenta, né? Você pede para sair. No Ceará, aqueles que pedem para sair é uma porcentagem ínfima. Por quê? Porque você já entra sabendo do que você vai enfrentar. Então eu acho corretíssimo, tá certo? A Polícia Militar do Ceará colocar a sua lei, tá certo? É interessante que era para ser todos os cargos, eu acredito assim. Todos os cargos, servidor público, quando fosse estudar para o concurso, tivesse a disciplina específica do teu cargo. O que tu vai enfrentar, o que tu vai fazer, é bem interessante, tá certo? Então tá aqui, guerreiro, matada a dúvida, né? Começa pelo Código Disciplinar, quando se sentir preparado, vai para o Estatuto, tá certo? Exercício, revisão, faça seus próprios resumos para você memorizar bem melhor com o que é seu. Eu acredito que o candidato concurseiro trabalhe bem melhor com o que é seu.
tá certo? Ele tem uma facilidade de pegar as coisas dos outros, mas quando você coloca para você, quando você coloca as suas palavras, o entendimento seu, fica muito mais fácil entender. Tá certo? Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, comente o vídeo, qualquer dúvida, tá certo? Favorite esse vídeo se você gostou dele, compartilha nas redes sociais, para que cada vez mais as pessoas, tá certo, possam ter o devido conhecimento e a maneira correta de se estudar para esse concurso. Valeu, guerreiro, até o nosso próximo vídeo.